Tá rodando aí, Bruno? Ok, então essa é a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro síncrono nosso segundo encontro síncrono, só que esse segundo é a primeira aula. O primeiro encontro síncrono foi a apresentação do nosso módulo de astronomia do Astroem. Então, ó, a Vitória já levantou a mão. Pode falar, Vitória. Ou foi sem querer? Eu apertei sem querer, Sor. Sem problema. Bom que já começa com participação. Isso aí. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre a introdução à astronomia. Vocês viram o vídeo na plataforma, um vídeo bem curtinho. São os mesmos slides, só que a gente vai tentar colocar algumas informações extras, qualquer informação que pode acrescentar nessa aula. E é isso, espero que vocês gostem, tá bom? Então, vamos começar aqui. Então, os tópicos das nossas aulas, os tópicos da nossa aula de hoje será o que é astronomia. A gente vai falar um pouco dos astrônomos, da história, né, que contribuiu para essa ciência. Depois a gente vai para a teoria geocêntrica e heliocêntrica. E, por fim, os corpos celestes, tá bom? Se alguém não escutar, se tiver algum problema, pode levantar a mão, o Gabriel me avisa aí. Então, vamos lá. O que é astronomia? Se a gente pegar do dicionário, é uma ciência que trata do universo sideral e dos corpos celestes, com o fim de situá-los no espaço e no tempo, explicar sua origem e seu movimento. Então, praticamente, gente, é tudo que está fora da Terra, saiu do espaço da Terra, do campo da Terra, e para o infinito e além, todos esses corpos celestes que existem, todas essas matérias, essas energias, tudo que compõe o universo em si, a astronomia tenta estudar. E, como fala no significado, situar no tempo. Por que isso é muito importante? Porque isso nos dá explicações de como foi no passado, como que, por exemplo, a Terra se formou, a Lua se formou, e como que o passado às vezes explica muito o futuro, né? Porque você tem certa evolução de qualquer coisa no universo, você tem uma evolução no tempo. Então, a astronomia também trabalha com o futuro, de olhar esses astros, de olhar todos esses corpos celestes que constituem o universo e ver para onde está se encaminhando. Isso a gente pode fazer projeções futuras, que pode ajudar a gente, porque a gente está num corpo celeste que é um planeta, que a gente vai falar mais no final da aula. Mas então, se a gente está no universo e a gente precisa disso para sobreviver, sempre é bom a gente entender cada vez mais, tá bom? E daí, a parte da astronomia, você tem todas as áreas específicas que estuda mais um pouquinho específico de cada área da astronomia, que você vai para astrofísica, para astroquímica, para astrobiologia, que aí tem mais uma infinidade de conhecimento e de coisas para serem descobertas ainda, tá bom? Então, essa é a astronomia. Antes de passar para os astrônomos, só lembrando aí a diferença que é importante de astronomia, né, e a astrologia, são coisas diferentes. No passado distante, elas já foram a mesma coisa, então antigamente tanto a astronomia quanto a astrologia eram sinônimos, por volta do século XVII, século XVI, era a mesma coisa, porém ao longo do tempo, né, elas se distanciaram, então a astrologia se tornou uma pseudociência e a astronomia é a ciência de fato que estuda os corpos celestes, a questão do tempo, como o Pedro falou para vocês. Ok, então vamos para nosso segundo tópico, que agora a gente vai falar um pouco dos astrônomos, dos principais astrônomos. Lembrando que todos os astrônomos que a gente falar aqui não são só esses, tá, gente? Claro que existem uma infinidade de astrônomos, a gente só separou alguns que vocês viram na aula, que são os mesmos, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, algumas questões a mais, tá bom? Então, o primeiro é o Hiparco, que esse talvez é considerado o pai da astronomia, assim, porque foi o primeiro a começar a olhar para o céu mesmo e identificar as estrelas, a catalogar elas, a registrar. E para você ver, então, ele viveu entre 190 anos antes de Cristo e 120 anos até 120 anos antes de Cristo. Então, ele foi responsável pela criação do primeiro astrolábio.
E o astrolábio era um equipamento que parece com um transferidor que a gente usa na escola, que mede os graus, né? Então, esse equipamento era de uma importância muito grande para fazer as primeiras detecções das posições das estrelas, dos astros. Então, ele é o pai da astronomia, se a gente for considerar da história, assim, que foi o primeiro a tentar modelar, a tentar registrar essas posições. Então, o Hiparco, além disso, ele também é o pai da trigonometria, que aí vai para outra área, mas só para vocês saberem também. Peraí, só um segundo. E o astrolábio era de tão tamanha importância para a evolução dessa ciência também, que, além disso, ele servia para os marinheiros, as pessoas que ficavam em embarcações, para eles fazerem medições das posições dos astros e se localizarem no mar, tá bom? Deixa eu passar aqui. Ptolomeu. Então, Ptolomeu foi o segundo astrônomo que a gente colocou, que foi de 90 anos depois de Cristo até 168 anos depois de Cristo. O Ptolomeu, a gente vai falar mais sobre ele nos próximos tópicos, porque quem sabe, quem já viu o vídeo também e já estudou, a principal obra do Ptolomeu foi a teoria geocêntrica, que ele faz o primeiro esquema de movimentos dos corpos celestes que na época eles conseguiam ver no céu. Então você tinha planetas, estrelas, alguns não sabiam que realmente era estrela, o que era planeta, mas dava para ver que movimentava. Então ele foi o primeiro a organizar esses movimentos, que a gente vai falar nos próximos tópicos, que vai ser a teoria geocêntrica. Então, a principal contribuição do Ptolomeu foi realmente a teoria geocêntrica. O Nicolau Copérnico agora. Isso aqui é importante a gente identificar. Olha a diferença de datas. Opa, pera. Ptolomeu viveu dos anos 90, não os anos 90 de 1990, anos 90 mesmo. Primeiro de 90 até 168. E depois a gente pega um dos principais astrônomos, do próximo astrônomo que teve muita contribuição, é o Nicolau Copérnico, que se a gente for analisar, ele nasceu em 1473. Então a gente tem mais de um milênio aí de diferença entre o surgimento e as contribuições desses astrônomos. Isso é explicado, gente, pela Idade Média, que foi um período bastante conflituoso entre ciência, religião. Teve uma era realmente escura entre que a religião não permitia, de certa forma, algumas afirmações feitas pela ciência, pelos cientistas da época, e isso resultava em mortes, vários conflitos. Então, por essa causa, a gente teve esse rompimento assim, no tempo dessas contribuições. Então, é bom a gente ressaltar essa diferença desse tempo, tá bom? Da parte histórica, gente, só para vocês terem a situação de onde a gente estava. Então, a gente tem o período da Antiguidade Clássica, que está mais relacionado aí à Grécia Antiga, principalmente, né, onde surgiram, a gente não falou de onde são, mas ainda não lembrou ao certo, mas de onde surgiram, né, os principais estudiosos, como Aristóteles também, que tinha um pouco aí, mas também vocês conhecem, é muito importante. E aí, com o fim da Antiguidade Clássica, a gente tem o início da Idade Média. Para quem não lembra, quem não estudou ainda no colégio ou no ensino médio, foi com as invasões bárbaras, né? Então a gente tem a queda da Antiguidade Clássica, as invasões bárbaras, e o que acontece? Os bárbaros começam a invadir, e aí pensa assim, essa invasão
né, os povos, né, a população não sabe onde se refugiar, então eles começam a se fechar em feudos, né? Feudos eram tipo os reinos, como a gente vê nos filmes, né, nos filmes que falam sobre a Idade Média. Cada reinado, cada castelo lá que a gente vê era um feudo. E sempre também nesses filmes, né, tem muito filme que é assim, que eu não tenho vindo na minha mente agora, mas sempre tem a figura importante, que é a figura do clero, né, do padre. Então, isso já mostra um pouco da influência que tinha naquela época, porque pensa assim, uma época que a gente não tinha muita esperança, né, por isso que é o período das trevas, como o Pedro falou. Porque teve as invasões, então tinha um medo muito grande, não existia a comunicação grande entre os povos, tá? Então os reinos eram muito fechados entre si, principalmente quando a gente se refere a isso, a gente está falando da Europa, né? Então tinha todo esse medo, né, essa insegurança, e a igreja vem, né, como um acolhimento, né, nesse momento. Né? A crença, ela tem um poder muito forte. E uma das questões, né, para a igreja era muito importante, era essa ideia que a gente vai falar já já, né, de ter a terra, né, o homem, a figura do homem no centro do universo. Isso era muito importante para a igreja, com a ideia relacionada à crença. É importante a gente falar porque a igreja ela se mantinha, né, dentro de um feudo também com os impostos. Né? Então, se você não tem pessoas que acreditam na igreja, começam a questionar isso, o dinheiro dela diminuía e o poder e a influência dela também diminuía. Por isso que a perseguição a esses estudiosos, esses cientistas, era muito grande. Pedro vai falar um pouco mais para frente, mas esse é o contexto geral. Um dos que conseguiram até escapar foi justamente o Copérnico, porque ele tinha influências muito, muito grandes. Ele é italiano, né, se não me engano. Ele tinha influências muito grandes com a classe alta daquela época, e ele conseguiu se refugiar dos ataques da igreja. Mas isso a gente está falando de muito tempo atrás. Né? Pode continuar então. Então vamos lá para o próximo. Então, Nicolau Copérnico, a gente falou do Ptolomeu, tá bom? E então aí teve essa diferença que o Gabriel falou detalhadamente um pouco sobre essa questão do tempo, do porquê que demorou tanto para aparecer uma figura de expressão, assim mesmo, das ideias de astronomia. E daí veio o Nicolau Copérnico, que a gente vai deixar para falar também. Opa, tem alguém querendo entrar? Maria Eduarda. Vamos lá. Então, esse próximo astrônomo é o Nicolau Copérnico, que também o principal feito dele, a principal obra, vai de encontro, assim, sempre a gente estuda na escola, um encontro de teoria geocêntrica com teoria heliocêntrica. Então, o Nicolau Copérnico foi responsável pela idealização dessa teoria heliocêntrica, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Opa, mais alguém? A Medley. O importante é chegar, gente. Não tem problema chegar atrasado, não. Então, o próximo astrônomo que viveu aí de 1543 até 1601 foi o Tycho Brahe. O Tycho Brahe ainda estava nesse momento pós o Nicolau Copérnico, né? Então, só para lembrar, aqui, ó, vamos fazer um retrocesso aqui. O Ptolomeu fez a teoria geocêntrica, que a gente vai falar, mas essa teoria perdurou por 1000 anos, mais de 1000 anos, né? E só depois o Nicolau Copérnico vai estudar de novo, revisar tudo e desenvolver uma nova teoria. Então ainda estava muito fria essa teoria. Vamos lá, mais gente. Então estava muito fria essa teoria e não era todo mundo que batia a mão assim na mesa e falava: eu sou do time modelo heliocêntrico. As pessoas ainda tinham essas dúvidas porque ainda tinha essa influência religiosa e tinha essa questão da heresia, que se você fosse contra alguns conceitos da igreja, de colocar o homem não no centro de tudo, dizer que a gente é só mais um pedaço do universo, você conseguia arranjar vários problemas. Então,
O Tycho Brahe era uma dessas pessoas que ainda não estava 100% de um lado, mas também ele já tinha abandonado o conceito de Ptolomeu. Ptolomeu era ultrapassado. Ptolomeu não era tão conciso as afirmações dele em relação ao movimento dos astros e as posições. Então, o Ptolomeu, o Tycho Brahe, ele tinha uma própria formulação do movimento dos corpos. Enquanto o Ptolomeu teorizou o movimento pela teoria geocêntrica e o Copérnico pela teoria heliocêntrica, o Tycho Brahe meio que uniu essas duas. Ele tinha um modelo que a Terra era o centro e em volta da Terra o Sol girava e em volta do Sol os outros planetas giravam. Então era uma fusão dessas duas teorias. Então é bom explicitar isso para deixar bem claro que ainda havia muita dúvida, ainda não era uma coisa muito clara, não tinha muita observação, e tinha essa influência da igreja que a gente falou, que era muito pesado na época, galera. Então, o Tycho Brahe tinha esse próprio modelo dele, mas além disso, o Tycho Brahe ele estudou detalhadamente as fases da Lua, ele serviu de base, os estudos dele serviu de base para os estudos do Johannes Kepler, que a gente vai falar também aqui daqui a pouco e também nas próximas aulas. Agora, o Galileu Galilei. Esse aqui, talvez, pela história, assim, ele é considerado um dos maiores de todos os tempos. Não só na astronomia, mas em todas as áreas. O Galileu ele foi responsável por uma série de descobrimentos, de relações matemáticas, físicas, astronômicas. Então, ele tem muita contribuição mesmo. Talvez a contribuição do Galileu que foi um divisor de águas na ciência foi a criação do telescópio que ele fez. Ele mesmo montou o primeiro telescópio. E quando ele cria o primeiro telescópio, ele amplia a visão do homem sobre o universo. Então, o homem passa a enxergar coisas que antes ele não conseguia enxergar só com o olho, só de olhar para o céu e ver alguns astros. O Galileu constrói o primeiro telescópio e ele consegue enxergar coisas que antes não eram vistas. Então, com isso, ele faz diversas descobertas. Principalmente a que é mais contundente assim na história é que ele meio que prova que o sistema heliocêntrico, o Copérnico, que a gente já vai falar também, estava certo, porque ele vê o movimento do planeta Vênus pelo telescópio e o movimento é parecido com as fases da Lua, ou seja, Vênus também tem certas fases, só que em volta do Sol. Então, praticamente Galileu, quando ele observa Vênus, ele afirma que Vênus tem que estar girando em torno do Sol. Isso aí meio que derruba a teoria do Ptolomeu não de uma vez por todas, porque ainda vai ter muito muito que rolar. Mas assim, já é uma prova bem contundente que até os planetas, o Sol não gira em torno da Terra. Talvez o Sol seja o principal, assim, na nossa vizinhança. Além disso, Galileu, quando ele criou o telescópio, ele mirou, acho que a primeira contribuição dele, assim, o primeiro registro do que ele fez foi as manchas solares, que ele colocou o telescópio com filtro, apontou para o Sol e ele descobriu que o Sol tem várias manchas. Ele foi a primeira pessoa a olhar para a Lua com o telescópio também e afirmar que a Lua tinha defeitos, a Lua tinha crateras, a Lua não era perfeitamente lisa como se imaginava. Ele olhou para o centro da Via Láctea, com o telescópio também, e descobriu que aquilo que via, aquele feixe do centro da Via Láctea, não era uma nebulosa. Eles acreditavam que era uma nebulosa. E ele viu que era um punhado de estrelas. Então, ele foi muito importante mesmo. O Galileu talvez é o astrônomo com mais relevância na história, porque
como eu disse, a invenção do telescópio possibilitou que o homem não começasse a enxergar detalhes muito importantes que antes não enxergava. Então, tanto quanto movimento, tanto quanto posição dos astros, tá bom? Agora a gente aqui tem o Johannes Kepler, que viveu de 1571 a 1630. Como eu disse, o Tycho Brahe teve... ele analisou dados da Lua, dos movimentos dos corpos, e os estudos do Tycho Brahe serviu bastante para os estudos do Johannes Kepler. Então, a gente vai falar aqui depois dos próximos astrônomos e vocês vão perceber que sempre tem uma relação de dependência de resultados da história. Ou seja, um astrônomo faz os primeiros registros, aí um do futuro tem acesso a esses registros, aí ele melhora esses resultados, analisa de novo, aí depois o outro pega. Então, tem essa dependência e essa relação de análise de resultado. Então, os resultados e observações que um astrônomo faz em um certo ponto da história contribui para cada ponto da história no futuro, para chegar no momento e ter várias descobertas. Então, o Tycho Brahe foi responsável por ter ajudado o Johannes Kepler a ter essa revisão de dados dos astros, das posições, e formular as leis de Kepler, que a gente vai falar na nossa segunda aula do curso, que vai ser daqui a 2 semanas. Então, o Johannes Kepler praticamente é uma das principais contribuição dele para a astronomia foi as 3 leis de Kepler, que é muito importante para detalhar o movimento dos corpos celestes em torno deles mesmos, de órbitas. Então, a gente vai falar isso na próxima aula. Vamos lá. Esse aqui também é muito, muito importante, né? Quem não conhece o Isaac Newton? Viveu de 1642 a 1727. A contribuição, acho que todo mundo lembra do Isaac Newton, é da gravitação, das leis de Newton, dessa série de leis que ele fez, que sempre tenta relacionar o movimento dos corpos. E falando de novo sobre essa dependência no tempo, que uma observação de um astrônomo ajuda no outro. O Kepler, as leis que o Kepler fez, que a gente vai falar em outra aula, elas foram assim essenciais para o Newton formular as leis que ele fez da gravitação, que mostra detalhadamente agora o porquê que os corpos se movem. O Kepler, ele descreve esses movimentos, de como os corpos se movem, em qual trajetória, e só que para por aí. Ainda não tem aquela causa. Por que que os corpos se movem? Por que que a Lua gira em torno da Terra? Por que que a Terra gira em torno do Sol? Então, o Kepler tinha explicado só até aí as órbitas, os movimentos. Aí, com esses estudos, o Isaac Newton, com uma série de observações, cálculos, essa galera era tudo naquela época, né? Não era só astrônomo, eram matemáticos, físicos, alquimistas na época, né? Músicos, um monte de coisa. Mas como astrônomo, o Isaac Newton viu que ele meio que formulou a gravidade, né? Ele meio que formulou o porquê agora é a razão que os corpos orbitam em torno de outros. Então, agora o Newton ele explicou e por que que a Lua orbita a Terra, por que que a Terra orbita o Sol. Então, o Newton meio que tem uma separação agora na história do motivo, né, da razão pelo qual os corpos se movem no universo. E o interessante disso é que essa lei da gravitação, que foi formulada pelo Newton, mostra também que esses movimentos servem tanto para nós, que estamos dentro da Terra, quanto para
astros, os corpos celestes que estão fora da Terra. Então, a mesma equação, essa mesma lei serve tanto para uma pessoa com um objeto do lado, quanto para uma lua e um planeta do lado. A gente vai falar bastante disso na próxima aula, gente, bastante mesmo. É basicamente uma aula inteira sobre a lei da gravitação universal e as leis de Kepler, como uma influenciou a outra. Isso aí. Agora a gente tem a Henrietta Swan, que viveu de 1868 até 1921. A Henrietta foi uma astrônoma que a principal contribuição dela foi o seguinte: se eu não me engano, o estudo que ela fez na época chama estrelas variantes, alguma coisa assim. Depois eu vou confirmar com vocês. Mas praticamente nessa época de só uma coisa. Aqui na época do Isaac Newton, aquela teoria do Ptolomeu geocêntrica, que a gente vai falar ainda sobre o que era essa teoria, mas praticamente aqui no Isaac Newton ele já tinha extinto. Já não tinha dúvida que a Terra girava em torno do Sol e que os planetas giravam em torno do Sol. A gente vai falar isso mais para frente, mas lembra que no Tycho Brahe ainda tinha aquela dúvida, né? Aqui, 1500 até 1600 ainda não era tão a certeza assim de afirmar. Mas agora aqui com Isaac Newton a gente já tem essa certeza assim. Então, agora a Henrietta Swan que fez esse trabalho das estrelas variantes. Aqui existia uma dúvida sobre a existência de nebulosas, que são um conjunto de gás que existe no universo e poeira estelar. Algumas observações, alguns astrônomos viam algumas nebulosas e algumas galáxias e achavam que por exemplo, olhavam uma galáxia e achavam que era uma nebulosa. E aí a Henrietta Swan, com o trabalho dela, ela meio que descobriu que algumas nebulosas que os astrônomos olhavam naquela época eram, na verdade, galáxias. E que essas galáxias estavam em expansão. Ela na verdade, com esse trabalho... espera que eu estou esquecendo aqui, para não falar uma coisa muito errada. Mas esse trabalho dela confirmava que nebulosas que alguns astrônomos viam eram, na verdade, galáxias, e mostrava alguma correlação da variação de distância dessas galáxias umas das outras. E por que ela é tão importante? Porque esse trabalho dela, tem um cara depois que pegou esse trabalho dela que chama Hubble, Edwin Hubble, eu acho, que é o que tem a homenagem, o nome dele, do telescópio Hubble. Esse trabalho dela foi essencial para o Hubble, mais tarde, analisar todos os dados e meio que afirmar que as galáxias realmente estão distanciando uma das outras e, com isso, chegar na afirmação que o universo está expandindo. Então, a Henrietta Swan tem muita contribuição no trabalho do Hubble, que é outro astrônomo, tá bom? Então, mais uma vez, aquela relação de passagem de informação para chegar numa teoria cada vez maior, uma descoberta cada vez maior. Agora, então, um trabalho feito pela Henrietta mostrou que algumas nebulosas eram galáxias, pondo fim à discussão do que era galáxia e do que era nebulosa, que são dois corpos diferentes, e ainda, além disso, mostrar movimentos e distanciamento desses corpos que são as galáxias, que aí vai contribuir para o Hubble pegar esse estudo e falar, nossa, isso aqui isso está distanciando, e aí óbvio que não é tão simples assim chegar nesse resultado, nessa ideia, só que aí com cálculos, com observações e tudo, análise e revisão desses estudos, chegar à conclusão que o universo está expandindo. Então, a Henrietta é muito importante por causa disso. E a gente já tem
o Albert Einstein, que talvez foi um dos maiores gênios também da história. Eu já vi que tem meio que uma rixa entre Galileu, Einstein, só que não, às vezes não tem como comparar, né, gente? Qual que foi o mais importante? Até porque são épocas diferentes, já tinha acesso a tecnologias que o Galileu não tinha, o Einstein, no caso. Então, os dois eram verdadeiros gênios, e também todos os outros, só que em questão de contribuição, de coisas além do tempo que outras pessoas não fizeram. O Galileu e o Einstein estão nessa corrida aí. E o Albert Einstein, ele era um físico teórico, só que ele teve uma contribuição também na astronomia, porque, como eu disse no início, a astronomia é todo o estudo dos corpos celestes, de como se comportam, como eram no passado, vão ficar no futuro. E o Einstein teve a formulação da relatividade, que a gente também vai falar na última aula do nosso curso. E essa lei, essa teoria da relatividade, de forma bem simples assim, ela meio que reformulou a ideia da gravitação do Newton, que para entender o movimento dos corpos também e explicar coisas antes inexplicáveis, assim, começar a explicar, por exemplo, a questão dos buracos negros. Então, Einstein foi muito, muito importante. Teve outras várias contribuições para a física, para todas as áreas da física. Enfim, Einstein foi muito importante também. Por fim, aqui, antes da gente entrar na teoria geocêntrica, a gente tem um Carl Sagan, que foi um astrônomo que ele viveu de 1934 até 1996, então não tem tanto tempo que ele faleceu. Ele foi muito importante, principalmente muito importante para a divulgação científica da astronomia. De longe, ele foi uma pessoa, talvez, se eu não me engano, ele é um dos autores mais citados em referências bibliográficas. Sabe quando tem um texto, algum artigo científico, alguma pesquisa e no final dela tá lá referências bibliográficas, ou seja, da onde que as pessoas para fazer essa pesquisa tiraram essas informações para se basearem. O Carl Sagan talvez é uma das pessoas mais citadas, que está mais no final de pesquisa, é ele, porque ele tem diversa contribuição para o estudo, principalmente de Vênus, do efeito estufa, que é uma coisa que está sempre aumentando a tensão, né, dos planetas, porque Vênus também tem um efeito estufa, assim como a gente está caminhando, mas já existe na Terra. E o Carl Sagan também foi muito impactante na questão de estudo de uma possível vida extraterrestre. Então, o Carl Sagan ele foi responsável por vários experimentos que ainda estão acontecendo hoje em dia, de lançamentos de naves, de sondas para detectar algum sinal vindo do espaço profundo, para algum dia, quem sabe, detectar que existe alguma vida extraterrestre. Então, ele era um dos maiores, assim, defensores que era possível existir uma vida extraterrestre e ele foi um dos principais que idealizou experimentos para tentar achar alguma evidência, algum sinal que existe alguma civilização fora da Terra. E essas foram uma das contribuições dele. E agora a gente entra para a teoria geocêntrica. Então, vamos voltar um pouquinho agora, né? A gente avançou um pouco além em relação aos astrônomos, contando, né, toda essa linha de tempo dos principais astrônomos. Agora a gente volta um pouco para explicar especificamente sobre a teoria geocêntrica e depois sobre a teoria heliocêntrica. Então vamos lá, gente. Uma coisa muito importante sobre a teoria geocêntrica é que, ainda que o Ptolomeu seja o principal nome, né, a gente já falou aqui sobre ele quando estava comentando sobre os astrônomos, é que ela já tinha sido proposta antes do Ptolomeu. Então, a ideia de que
a Terra estava no centro do universo, é uma ideia que já existia antes, até proposta mesmo por Aristóteles, que foi um cientista muito importante em toda a história da humanidade. E aí vocês podem perguntar assim, poxa, mas como é que um cara, né, tão inteligente, Aristóteles ou Ptolomeu, que realmente eram cientistas, né, estudiosos, como eles falam algo assim, né, que hoje em dia parece até uma besteira falar isso. Mas a gente tem que pensar no período, né? Então a gente tinha uma limitação muito grande da tecnologia, como a gente apresentou ali para vocês. Só Galileu que construiu o primeiro telescópio. E ainda assim, né, a lupa era muito simples. A lupa não, perdão. É tipo um binóculo, não era um telescópio, né, como a gente está acostumado hoje em dia. Era simples mesmo, gente. E só quando chegou em Galileu isso aconteceu. Então, antes disso, a gente não tinha nada. Então, é muito pela suposição. Né? Gabriel, Oi. tem uma parada batendo, não sei, mas faz tipo tó, 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 tó. Aí tá atrapalhando o áudio um pouco. Tá continuando, tipo, então, som contínuo. Não sei se. Acho que alguma coisa, um ventilador, não sei. Essa placa deve ser acho que é o cooler do... Peraí. Vocês também estão escutando, gente, ou é só eu? Sim, dá pra escutar sim. Eu tô. Ah, tá. Ainda dá pra ouvir, não? Deu uma diferença? Parou já. Não, agora parou. Parou? Parou. Tá. Não, eu acho que é o cooler do meu computador, gente, que o computador é velhinho aqui. Se voltar, vocês me avisam. Uma coisa eu entro pelo celular, não tem problema. Mas então, a gente não tinha instrumentos de observação antigamente. Então, Aristóteles já tinha proposto essa ideia. Calma aí, a Maju tem uma dúvida. Pode falar, Maju. Pode falar, Maju. Pode abrir o mic se você quiser, né? Isso, exatamente. A teoria geocêntrica já existia. É que não era em si, quando a gente fala da teoria geocêntrica, a gente não está falando só da Terra no centro do universo. Né? Para Ptolomeu não era só isso. Ela foi aceita não só pela questão da igreja, mas também porque era uma proposta muito boa, realmente. Ele conseguiu, na ideia dele, né, do Ptolomeu, do geocentrismo, também descrever a posição dos planetas. Tá? E essa descrição da posição dos planetas, ela até que era basicamente correta. Então, a ideia, né, do geocentrismo não é só o fato da Terra estar no centro do universo, não é só isso. Mas a ideia de a Terra estar no centro do universo já existia antes. Aristóteles já tinha feito essa proposta. Deixa eu ver o que a Sá falou aqui. Ó. Samanta tem mais uma dúvida. Os astrônomos dessa época tinham algum tipo de formação, por exemplo, na época do Ptolomeu, e onde eles buscavam as informações para poderem chegar onde chegaram. Por exemplo, a criação do telescópio. Então, Samantha, antigamente era muito mais limitado do que é hoje em dia, né? Então, os estudiosos eles tinham principalmente o apoio da igreja, quando, né, as ideias convergiam, ou o apoio do que viria a ser, então, a burguesia. Então, ali, com o Copérnico, a gente já tem esse início, né, do surgimento da burguesia. Para quem não sabe, a burguesia é essa classe, uma classe social, né, que surge. Hoje em dia, a gente ainda fala um pouco disso, né, da burguesia, mas ela surge a partir da liberdade do acúmulo de riquezas. Então, a partir do momento que você consegue acumular riquezas, o que não era permitido pela igreja antigamente, você tem o surgimento da burguesia. Tá? Antigamente era tipo, tudo como você falava, em castas. Então você tinha a realeza, os servos, o clero, e era tudo sempre assim. Então, se você nascesse, vamos supor, seu pai é um camponês, você vai ser camponês, seu filho vai ser camponês, seu neto vai ser camponês, e vai ser assim pela sua vida inteira. Com o surgimento da burguesia, não. Você podia fazer outras coisas, acumular riqueza, né, e poder ali ter uma dinâmica social diferente. E uma parte da burguesia tinha interesse em apoiar justamente os cientistas, né,
Então, por isso, por exemplo, que o Copérnico teve a proteção, né? Ele não foi morto, né, na fogueira, diferente de outros cientistas e pesquisadores. Mas eu sei que existiam as grandes bibliotecas antigamente, né? Isso já existia. Eu não sei se tinha um local, né, onde eles faziam a pesquisa deles em si. A gente pode até olhar isso para vocês depois e enviar no grupo. Mas a maior parte das teorias realmente era baseada em observação. E, lógico, com os instrumentos que eles tinham naquela época. Era bem limitado. Depois a gente busca para você, tá, essa informação em relação às grandes bibliotecas, que eu sei que tinha, mas eu não sei como que era a utilização deles, né? Se esses estudiosos iam muito, né, atrás de livros, ou se eles que elaboravam a teoria, mas Paulo, mas respondendo um pouco sobre, por exemplo, a criação do telescópio foi pelo Galileu. Que eu me lembre, o Galileu, existia universidade na época, só que era só para as pessoas muito, muito poderosas, assim. Se hoje é difícil chegar numa universidade, em alguns lugares do mundo, imagina naquela época. E se eu não me engano, o Galileu, o pai dele matriculou ele para fazer medicina. Ele ia ser médico. E em algum momento da vida dele, ele viu uma palestra de geometria, de matemática, algo assim. E daí ele meio que convenceu o pai dele a deixar ele estudar matemática, em vez de medicina. Então é igual o que eu falei antes de todos esses astrônomos mais antigos. Eles eram tudo, gente. Assim, eles estudavam tudo, tudo, tudo mesmo. Óptica, música, física, química, tudo que tinha à disposição deles, de livros, assim, eles tentavam elaborar alguma coisa. Até porque era um momento que não tinha muita coisa elaborada já. Então, qualquer passo era um passo muito grande. Então, essa questão de formação, assim, existia alguns astrônomos que fizeram universidade, não todos, mas que tinham esse conhecimento. E a partir disso, aí que vem a verdadeira característica de gênio, né? Que é aí a questão deles enxergarem alguma coisa que ninguém enxergou e construírem alguma coisa. Por exemplo, eu não sei como que ele construiu realmente o primeiro telescópio. No caso, não um telescópio, igual o Gabriel falou, né? Um binóculo, uma coisa que ampliava a visão dele quando ele olhava para o céu. Mas eu acredito que foi, assim, fazendo correlações. Olha, o vidro aqui, ele amplia a imagem, se eu ver, então vou colocar um na frente do outro, e assim foi. Mas a gente pode pesquisar para vocês depois. Então, a questão do telescópio ela até é bem interessante, né? Eu já vi um documentário sobre isso, porque também tem algo, né, que é legal. Naquela época não existia, obviamente, internet. Mas não só não existia internet, como também não existiam meios de comunicação, né? Então, as informações demoravam muito para sair de um lugar para ir para outro. Porque era tudo por meio de cartas, né? Isso é antes até da criação da impressa, né? Então, a gente não tinha jornal como existiu até no século XIX, né? Ainda antigamente, mas não tão antigamente. Então, a informação demorava muito para chegar. Então, como é que a gente fala que foi uma pessoa que fez aquela criação, né? Então, tem até essa discussão em relação ao telescópio, porque no mesmo período, essa informação sobre a utilização de lentes começou a percorrer pela Europa, né? Então, tinham muitos estudiosos que estavam começando a criar. Então, e demorava muito para a informação chegar de um lado para o outro, não eram meses, né? Então, é difícil saber ao certo quem foi que criou. Mas nesse período em que houve a criação do telescópio, né, não foi só o Galileu. É que ele ficou marcado pela história como o criador. Mas não foi só ele. Existiam outras pessoas, outros estudiosos, né, que não tiveram tanta importância, mas que também fizeram a contribuição para isso, mesmo que de forma separada. Se você tiver qualquer outra dúvida, só interromper, gente. Fiquem à vontade. Nenhuma dúvida é boba, tá? Sempre enriquece bastante a aula. É importante lembrar. Mas então, voltando para a questão da teoria geocêntrica, então, essa teoria já existia antes, até mesmo por Aristóteles, mas ela se tornou, né, mais conhecida por Ptolomeu, não por conta da Terra estar no centro do universo, mas por conta da teoria como um todo, né? Então, descrição também da
as posições dos planetas, né? Como isso estava distribuído para ele. Então, é toda a teoria que foi aceita. Ele não criou isso para a igreja, ele não criou a pedido da igreja, porém, como era algo, né, que colocava a Terra no centro do universo, a gente dizer que a Terra está no centro do universo é falar que o homem está no centro do universo, né? Então, essa ideia que é um pouco delicado falar disso, tá? Sobre religião, gente, mas é um contexto importante, né? Mas converge com a ideia do que o homem como uma criação divina, né? Então, se Deus é perfeito, o homem foi criado por Deus, o homem também é perfeito, logo o homem está no centro do universo, por isso que a igreja aceitou durante 1400 anos, foi durante muito tempo, né? Até, né, começarem a surgir outros estudiosos, como a gente falou antes, né, e começar a refutar essa teoria. Se eu vou atentar aqui para a imagem, vocês vão perceber que tem a Terra, aí tem a Lua, aí Mercúrio, Vênus, o Sol, Júpiter, Marte e Saturno. Não tem Netuno nem Urano. Cara, cadê Netuno? A gente está passando o carro do ovo aqui. Vocês ouvindo isso? Mas Netuno e Urano foram descobertos depois. Tá? Então, por isso que eles não estão nessa imagem. Ah, tá. Achei que você tinha mutado para passar o carro do ovo. Não, também. Pode focar. Então, gente. Ah, tá. Teoria de Helsinki que vai lá. Você quer continuar? Não, continua. Então, essa imagem acho que é justamente para simbolizar a questão da igreja, como eu falei antes. O suporte que a teoria tinha era muito grande. E aí começaram a surgir outros estudiosos que começaram a refutar isso. O Copérnico não foi o primeiro deles, tá? Mas o Copérnico foi até que bem esperto no que ele fez. Pode, próximo. Então, por que Copérnico foi muito esperto? Ele, com as observações dele, né, ele conseguiu identificar e criar o modelo heliocêntrico, que já tinha sido proposto antes, e ele até, na verdade, quando a gente olha o modelo como um todo, ele é um modelo mais simples do que o modelo geocêntrico. O modelo heliocêntrico, aí sim, com o Sol, né, no centro do nosso sistema solar, ele era um pouco mais simples. O que Copérnico fez? Ele sabia a perseguição da igreja. Então, ele apoiava a ideia do modelo heliocêntrico, ele criou a teoria dele, mas ele não publicou. Por quê? Porque ele sabia a perseguição da igreja. Então, ele deixou toda a teoria dele pronta e pediu para que alguém fizesse a publicação depois que ele morresse. Aí não teria que ter a preocupação da perseguição da igreja. Então, ele tinha feito todo o estudo e fez depois a publicação, né, do livro dele, depois não sei se foi livro, tá, gente? Pode ser só um texto, um artigo, não sei muito bem o que foi na época. Mas ele fez a publicação dele depois. Então, a teoria heliocêntrica, como vocês já conhecem, né, coloca aí o Sol no centro do nosso sistema solar, tirando, né, a Terra, e também muda um pouco o posicionamento dos planetas, né, colocando ali Mercúrio e Vênus, realmente mais próximos do Sol. Isso foi o detalhe que eu, né, falei anteriormente, sobre Urano e Netuno, que eles foram descobertos aí só depois, no século de 1700, depois outro no século de 1800, por isso que eles não estão descritos em ambos os modelos. Pode falar um detalhe desses dois? Pode fazer sentido. Gente, um detalhe importante, no caso, nem Ptolomeu, nem no sistema de Ptolomeu, que ele fez todo, nem o de Copérnico, heliocêntrico, tinha Urano nem Netuno. Por quê? O motivo é que ainda não tinha um telescópio. Porque o Urano, ele está numa distância já tão longe que a olho nu não é possível se enxergar ele. Então, quando teve a invenção do telescópio, se tornou uma coisa mais popular, vários astrônomos de toda parte do mundo começou a olhar, né? A mirar o telescópio para o máximo de lugar possível
e fazer observações. E daí encontraram Urano, foi descoberto em 1781. E aí o mais interessante é que Netuno foi descoberto a partir de Urano, mas não porque ele... a gente sabe que deve ter um planeta aqui e mirou. Não, porque Urano, assim como... Opa, só fechar aqui. Urano, assim como todos os planetas, se movimenta através do Sol, em órbita, em órbita ao redor do Sol, e aí, no caso, ele tem todo um estudo de movimento, posição e tal. Só que ainda não batia as contas de Urano, ou seja, a gente sabe que tem um planeta aqui, a gente deu o nome de Urano, mas a gente ainda não sabe, tem alguma coisa estranha que não era para ele movimentar desse jeito. Para ele movimentar desse jeito, era para ter um planeta aqui, para atrair ele de certa forma e fazer a órbita que a gente vê ele fazendo. E eles falaram: olha, estou explicando de uma maneira bem. não foi dessa forma, né? Mas assim, acho que está dando para entender. Então, Urano tinha a órbita dele, só que ainda não estava de acordo com o que eles esperavam. E daí eles meio que chegavam a um consenso de, para que Urano ter essa órbita, precisaria ter um planeta em tal posição, atraindo Urano, para ele ter essa órbita. E dito e feito, quando eles chegaram nesse consenso e apontaram os telescópios para tal posição que era para ter um planeta para influenciar na órbita de Urano, eles descobriram Netuno. Então, a descoberta de Urano, a descoberta de Netuno foi em relação a Urano. Então, isso é muito legal. Qual que é a próxima slide, Pedro? Já o... Tá, legal. Não, beleza, só para saber se ia ter. Deixa um pouquinho... Pode ir para o próximo mesmo. Isso aí, beleza. Então, gente, tem uma das coisas que é bem interessante também, é que a gente está vendo que além, né, do movimento da translação, também tem a rotação da Terra em torno do próprio eixo. Então, isso também foi proposto nessa época, tá? Mas tem um ponto interessante, né? Essa imagem, a gente não poderia usar ela para descrever o movimento heliocêntrico. Por quê? Pedro, volta para mim mais uma? Aí, beleza. Aqui a gente consegue ver, essa aqui descreve bem, né, a teoria heliocêntrica. Para a teoria heliocêntrica, isso é bem importante, tá, gente? O movimento dos planetas em torno do Sol era circular, tá? Então, lá, quando Copérnico escreveu a teoria, para ele, o movimento em torno dos planetas era circular, algo que também a gente descobre um tempo depois que não está certo. A gente vai estudar na próxima aula as leis de Kepler, mas a gente descobre que o movimento é elíptico. Ainda que alguns planetas, essa elipse, né? Eu teria desenhado uma elipse aqui, mas vocês vão ver o que é uma elipse na próxima aula, tá? É tipo um negócio assim, tá ligado? Assim. Ficou feio, mas assim. Essa elipse, ela se aproxima de um círculo, mas não é um círculo. Ainda assim, é uma elipse, e naquela imagem, pode ir para outro, por favor, aí sim, isso é uma elipse. Como vocês podem ver, tem um momento, tipo oval, Maju, obrigado, uma boa descrição, tipo oval mesmo. A gente pode ver que tem um momento que a Terra está mais próxima do Sol, e tem um momento que a Terra está mais distante do Sol. Eu já estou adiantando um pouco as coisas, mas isso lá na frente vai escrever até justamente as estações do ano, junto com a inclinação da Terra. A gente fala um pouquinho nas outras aulas. Tinha algum outro ponto desse slide, Pedro? Não, era só para dizer também que foi Copérnico que meio que falou sobre outros movimentos da Terra. Certo, entendi. Então Copérnico, além de ele formular todo esse movimento dos astros, ele formulou também a questão que a Terra faz outros movimentos além desse movimento da rotação e da translação em torno do Sol. Que aí a gente tem o movimento de inclinação, que, como o Gabriel falou, que define as estações do ano. Então, a Terra e outros astros também, outros corpos celestes, possuem mais de 2, 3 movimentos.
Só que são um pouquinho mais complexos, e aí a gente não aborda aqui também não. Ao longo do passar dos anos, né, gente, descobriu-se que assim, a Terra tem diversos movimentos. Então, geralmente, o que a gente aprende só é translação e rotação, mas não são apenas esses, tá? Tem inúmeros mesmo, muitos movimentos, só que são movimentos menores que não têm tanta influência assim, né, na a trajetória dela. Mas um, por exemplo, que é um movimento que ele acontece, eu não sei qual que é o período dele, 7 a 8 anos, mas sabe quando você joga um peão ou uma Beyblade aí, para quem já brincou, não sei se vocês conhecem Beyblade, mas enfim, é tipo um peão. Então, eu não sei se já jogou peão ou não, já brincou com isso. Ou quando você gira uma moeda, quando a moeda, quando o peão está pertinho de parar, ele está lá girando bastante, aí ele começa a parar, ele faz um movimento meio diferente, né? Ele começa a perder ali a velocidade e faz um movimento diferente até que ele pum, até que ele para, né? Então, esse movimento diferente, que é uma rotação ali meio distinta, né? É um movimento que a Terra também faz, tá? Então, a Terra também faz esse movimento do peão. Então, além da translação, que é o movimento em torno do Sol, e além da rotação, que é o movimento em torno do próprio eixo, a Terra também faz esse movimento do peão, e não só ele, tá? Como outros movimentos também. Então, como a gente estava falando antes, né, a teoria heliocêntrica também foi apoiada, né, por outros astrônomos conhecidos. Um deles foi o Giordano Bruno, né, mas ele escreveu também a teoria heliocêntrica, eu acho que um pouco diferente do que Copérnico, mas ele também colocou aí o Sol no centro do sistema solar. Tá? Ele sofreu a perseguição muito forte pela igreja e acabou, né, morto pela igreja, a gente pode ver até o foguinho ali na imagem, mas que existia o Tribunal da Santa Inquisição. Então, esse Tribunal da Santa Inquisição era um tribunal onde a igreja julgava os crimes dos hereges. Né? Então, supostamente, os cientistas na época, né, quando eles descreviam, falavam que o Sol que estava no centro e não a Terra, isso era uma heresia, como o Pedro falou, então tinha esse tribunal para fazer esse julgamento. O Giordano Bruno não tinha ligações com altos nomes, né, então ele não era um cara muito conhecido assim, não tinha a proteção muito grande, e por isso ele foi morto pela igreja. Diferente do Copérnico e diferente de Galileu Galilei, o Galileu ele teve que se apresentar ao tribunal, né? E a teoria dele foi negada. Então ele escreveu a teoria, também baseada na teoria heliocêntrica, e ele foi obrigado, né, a se apresentar no tribunal da Santa Inquisição, e a teoria dele foi negada como se fosse uma mentira, né? Ele foi tipo dotado com desonra, esse tipo de coisa. Não foi morto, né? Também acredito muito por conta da importância que ele tinha, né? E das ligações, conexões que ele tinha naquela época, mas a teoria dele foi negada também pela igreja. E há muito tempo não, né? Depois de alguns anos, passou a ser aceito. Tem algum ponto para acrescentar, Pedro? Não, eu acredito que não. Só ressaltar que o Galileu ficou em prisão domiciliar e o Giordano Bruno foi condenado, né? E é importante ressaltar que o Giordano Bruno não foi condenado só por acreditar compartilhar da teoria heliocêntrica. Na verdade, ele acreditava em uma coisa mais de expansão ainda, que teria vários sóis, e na verdade, no final ele estava certo, né? E então teve vários crimes de heresia que o Giordano Bruno cometeu. Então, por isso que ele teve uma condenação mais severa. O Galileu, só por ele afirmar assim, dizem na história que o Galileu, na verdade, deram uma chance para ele, né? Falaram assim, ó, você vai realmente continuar defendendo isso, porque já tinha o Giordano Bruno como exemplo, e no final eu acho que ele meio que negou, deu aquela enrolada na galera da igreja para falar que ele não era tão adepto assim à teoria heliocêntrica, e aí ele foi condenado à prisão domiciliar pelo resto da vida dele. E, se eu não me engano, em 1998, antes de 2000, chegando em 2000, que teve
uma carta que o Papa meio que fez um pedido de desculpa por essa época, que a Igreja Católica fez em pedir desculpa a essas condenações que reconheciam que, na verdade, o sistema era heliocêntrico mesmo, que tinha essa rotação dos planetas em torno do Sol. E sobre aqui o Jorginho, acho que é o Jorge Miguel, não sei, Miguel, que a gente acabou de adicionar, que ele falou se foi o Copérnico que falou sobre a rotação dos outros planetas. Eu não sei. Ele falou sobre a rotação da Terra. Ele foi que afirmou que a Terra tinha movimento de translação, inclinação e rotação. Mas sobre os outros planetas, eu desconheço quem falou pela primeira vez assim. Mas é uma ótima pergunta, viu, Jorge? Até para quem não sabe, a gente já falou antes, a gente também é aluno, a gente tá na universidade, então algumas coisas a gente realmente não vai saber, mas é muito legal quando vocês fazem essas perguntas que a gente não sabe responder, porque a gente vai ter que ir atrás e vai ter que achar a resposta. Então, façam bastante perguntas assim, que pra gente é muito bom, até quando a gente pode abrir a discussão. Isso. A gente vai passar agora o tema, tá? Vai encerrar toda essa parte da história, sobre a teoria heliocêntrica e geocêntrica, para começar a falar dos corpos celestes, que é a última parte da aula. Alguém tem mais alguma dúvida sobre essa parte? A parte da história e tudo mais, assim, alguém tem mais alguma dúvida? A gente vai mudar de tema. Aí... Se não for dúvida, alguma coisa para acrescentar que a gente não falou, que vocês acham que é importante se tiver ressaltar. O Gabriel tinha falado do Giordano Bruno lá em cima, né? Não sei se ele está na aula ainda, mas ele comentou sobre ele antes da gente falar, então talvez ele... Giordano Bruno sofreu com isso. Eu me conheci um pouco, então depois, Gabriel, se você quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade, tá? Vamos pro próximo tema, então. Então, legal, gente, então a gente deu essa introdução aí sobre principalmente a parte histórica, como que surgiu todo o estudo da astronomia, o que é a astronomia. Então, o ser humano em geral sempre teve uma curiosidade muito grande de olhar para o espaço e se perguntar o que existia lá em cima. E agora a gente viu como essa curiosidade se deu ao longo da história, né? Como foi muito importante, né, em vários momentos históricos. E ainda tem outros que a gente nem citou, também não vamos citar, mas que a gente já falou no nosso outro curso, que é o de astronáutica, como a corrida espacial, né, outras questões que influenciaram bastante a história. Então agora a gente vai falar em si o que são, né, esses corpos celestes, né? Então, aqui tem a frase: o corpo celeste é um termo genérico usado em astronomia para designar matérias existentes no espaço sideral. Então, a gente, é tudo que está aí. Eu falo que é tudo que está fora da Terra, mas a Terra também é um corpo celeste, né? Então, agora a gente vai dar alguns exemplos e falar um pouquinho para vocês sobre os corpos celestes. Legal, então os cometas, né, gente? O que são os cometas? Então, são bolas, né, de gás, tá? São compostos de rocha e poeira, mas também de gases congelados. Isso é bem importante, que é o que distingue o cometa dos outros corpos que a gente vai falar aqui, tá? Então, algo que é muito importante sobre os cometas, eles ficam numa órbita externa, né, ao sistema solar. Então, a gente tem o sistema solar aqui, os cometas estão meio que em torno, né? Então, geralmente, as órbitas de um cometa, elas são muito longas, o que significa que o cometa demora muito para passar no mesmo lugar mais de uma vez. Ou, às vezes, ele nem passa. A órbita dele é tão grande que ele nem passa. Um dos exemplos bem conhecidos, né, é o cometa Halley. Eu peguei uns dados aqui, que ele foi identificado em 1696, faz bastante tempo, e ele passa aproximadamente a cada 76 anos. Tá? Então, se a gente for fazer a continha aí, agora ele deve passar em 2061 aqui pela Terra. Né? É bem distante, mas a gente vai poder observar ele. Tá? Então, essa é a principal característica de um cometa. Ele é feito de rocha, tá? Mas também possui gases congelados e poeira. Por isso que o cometa tem a cauda. Então, sempre que você vê uma imagem ou me perguntar, o que distingue o cometa é aquela cauda. O que é aquela cauda? O cometa tem uma órbita grande. Porém, quando ele começa a se aproximar do Sol, né, isso ainda está bem longe, tá? A gente é bem longe mesmo. Mas quando ele fica um pouquinho mais próximo do Sol, esses gases que eu disse que estão congelados começam a descongelar. Então, quando começa a descongelar, ele começa a soltar esses gases. E aí se forma a cauda. O
porque é bem interessante, porque a gente olha para aquela cauda, né, nas imagens, ou essa imagem que está aí, ó, essa imagem ao fundo, parece que é o ar, né, que é o, Tio, tipo, pode falar, então. se como o cometa ele evapora assim, ele vai desaparecer um dia? Não, Heitor, não, porque assim, o cometa ele é feito de rocha e de gases, né, congelados. O que evapora são esses gases congelados, mas não a rocha. A rocha continua lá. Tá? Então tem gases congelados e poeira. Aí, Mas ele vai deixar de ser um cometa? oi? Ele vai deixar de ser um cometa? Não, ele não deixa de ser cometa porque é uma quantidade muito grande. O cometa costuma ser também, são objetos muito massivos, são bem grandes, entendeu? E, como eu falei, ele passa só um período perto do Sol. E esse perto nem é tão perto assim, tá? Então aqui a gente tem nessa imagem à direita mais ou menos o que seria, né, essa órbita aí do cometa. Então a gente tem as órbitas dos planetas e essa órbita. Vocês veem que ele passa fora do sistema solar, né? E às vezes essa órbita é bem maior até. Então, nesse período que ele fica mais distante, ele não perde tanto. Mas eu não sei ao certo como que um cometa... É porque, assim, existem, gente, diversos cometas, tá? Assim, centenas de cometas, muitos, muitos. Então, eu não sei ao certo como um cometa pode, entre aspas, morrer, né? Se ele pode se chocar com algum corpo, se despedaçar. Mas existem inúmeros cometas, eu só trouxe o cometa Halley porque ele realmente é bem conhecido. Certo? Então, essa é a principal diferença dos cometas. Ele tem a cauda, que é uma cauda feita de gás, e como eu estava falando, né, quando a gente vê um avião passando, ou qualquer coisa aqui na Terra, a gente vê o rastro que é deixado pelo ar. Né? Então, o avião passa, você vê o rastro. Mas lá no espaço não tem ar, né, gente? Então, por que tudo bem, ele derrete, mas por que ele vai para um... Por que a cauda vai para um lado? Né? Esse lado é justamente o lado que está contra o Sol. Então, a gente tem os raios solares, a gente vai falar um pouco mais sobre o Sol na próxima aula, mas tem essas rajadas, os ventos solares que a gente fala, né? E aí começa, né, a derreter, e por conta dessa... A luz é uma onda eletromagnética, né? Então, por conta dessa exposição aos ventos solares, ele começa a perder e a cauda se dá para o lado contrário. Então, se o Sol está aqui e o cometa está aqui, né? Cometa, Sol, cometa. E aí o Sol está aqui, a cauda do cometa vai estar para lá, tá? Porque ele vai estar para o lado contrário que o Sol está. Então, se algum dia vocês tiverem a oportunidade de ver um cometa, vocês verem a cauda dele, é só vocês saberem que a cauda vai estar para o lado oposto do Sol. Heitor, responde a tua pergunta? Obrigado. Pode ir para o próximo. A Ângela falou aqui, ó, que Galileu, quando observou Saturno, achou que os anéis eram orelhas e de gelo ainda. É interessante essa observação. O Galileu, ele observou foi a primeira pessoa a observar os anéis de Saturno, e acho que ele achou as 4 primeiras luas de Júpiter, se eu não me engano. Tá legal, então agora os asteroides, né? Então, os asteroides, diferentes dos cometas, eles são feitos de rocha, e como eu falei antes, né, o cometa está numa órbita grande, uma órbita que passa por fora do sistema solar. O asteroide não, é uma órbita menor, então ele está dentro do sistema solar. Tá? Essa é a principal diferença deles, e o asteroide não tem os gases, né? Então ele não tem aquela cauda bonitona. O asteroide é só uma rocha, um pedaço de rocha enorme, que ele pode ser originado aí da destruição de planetas, né, de estrelas. Existem várias origens possíveis para um asteroide. Uma coisa bem interessante é que eu não sei se isso é um fato científico, tá? Mas tem a teoria, né, que os dinossauros morreram com o impacto, né, de um objeto, e esse objeto era um asteroide bem grande. Eles podem ter tamanhos de uma cidade, de um estado. Eles não são do tamanho de um planeta, mas eles podem ser bem grandes o suficiente para, assim, entrar em impacto com a Terra e causar uma destruição muito alarmante, né? E eles não têm o formato definido. Como vocês podem ver,
tem vários formatos diferentes de asteroide, porque depende, né, de como que ele se criou. Alguém tinha anotado o nome? A Maju. Clicou sem querer. Ó, os asteroides podem variar tô vendo aqui, de 1 metro de diâmetro até 1.000 quilômetros. Então, ele pode ser quase um pequeno meteoro, assim, que entra na Terra até quase um estado inteiro, né? Então, o impacto de um meteoro pode destruir até um continente, um país, muita coisa. Se um meteoro for maior, ele vira um planeta, não é? Alguma coisa assim. Se um meteoro for maior... Não, os asteroides, eles são considerados asteroides porque eles não têm tamanho suficiente para ser um planeta. E eles não possuem gravidade suficiente para atrair outros corpos e para ficarem arredondados. Que a gente vai falar na segunda aula que uma das características que formam o planeta. Por que um planeta é considerado um planeta? Então, um asteroide pode se chamar de planetoide. E é uma definição que os cientistas chamam. Mas ele não é considerado um planeta ainda. Mas ele pode ter, talvez, o tamanho de um. E aí tem até, né, uma definição famosa que é o planeta não, que seria algo entre os dois, né? Como vocês já devem conhecer. Onde levantou a mão, agora foi sem querer ou foi Não, agora foi de verdade. Tipo assim, como é que surge essas rochas assim no espaço? Como é que surge ali? Então, como eu comentei, as origens podem ser diversas, né? Mas principalmente são restos, né, de outros planetas rochosos, né, que navegam pela a galáxia. Né? E como o Pedro falou também, podem surgir de impactos. Né? Então a gente tem, desde o princípio da formação do sistema solar. Então a gente tem os anéis de Saturno, anéis, Urano também tem, se não me engano, anel, ou Urano ou Netuno, um dos dois tem anéis. Então, já tem disso desde a formação, esses anéis. Então, eles podem sofrer impactos, né? Esses asteroides dos anéis. Sim, tipo a Lua. A gente vai falar também mais pra frente aqui do satélite natural. Ele também pode sofrer um impacto. Então, são origens diversas, tá? Mas geralmente é por impacto ou é resto de alguma coisa. Resto de alguma coisa que já existiu no universo. Pode ser resto de um planeta, não resto de uma estrela, porque estrela é gás, né? Mas pode ser resto de outros planetas que ficaram navegando. É muito difícil a gente datar, né? Porque cometas e asteroides, eles costumam não cair na Terra. Né? Vou explicar um pouco mais. Aliás, né, não está aqui, mas então já vou falar. Gente, é um pouco confuso. A gente vai chegar lá, Maju. É um pouco confuso, tá? Mas é importante vocês saberem diferenciar. Que eu acho que não está aqui os outros dois, né? A gente falou de cometa. Cometa é uma coisa. Cometa é o que tem a cauda, que tem um gás, que derrete quando chega mais perto do Sol. Beleza, isso é cometa. Asteroide. Asteroide é o que pode ser tão grande quanto o cometa, tá? Mas ele não tem a cauda, né? E ele tem uma órbita mais próxima, né? Uma órbita que é próxima, dentro do sistema solar, enquanto o cometa, geralmente, ele navega por fora do sistema solar. Aí, a gente tem mais dois que são muito importantes. Os meteoros. Tá? Então, o que é um meteoro? O meteoro, ele é uma rocha menor, um pedaço de rocha menor, que aí sim, o meteoro ele pode se originar de um asteroide ou de um cometa. Então, pode ser um pedacinho lá que se desprendeu e caiu. E quando que a gente chama isso de meteoro? Né? Quando ele se desprende do cometa ou do asteroide, esse meteoro a gente chama de meteoroide. Tá? Por isso o nome até aparece, asteroide e meteoroide. Então tem lá um asteroide grandão, soltou um pedacinho. Isso é um meteoroide. Tá? Quando esse meteoroide entra na atmosfera terrestre, quando ele passa a sofrer influências, né, da nossa atmosfera, ele se torna um meteoro. Tá? E aí, se esse meteoro cair na Terra,
a gente chama ele de meteorito, tá bom? Show, Jorginho. Ainda bem que eu antecipei aí. Então, gente, cuidado, porque são coisas muito parecidas, mas diferentes. Cometa, asteroide, meteoroide, meteoro e meteorito, tá? Então, cometa que tem gás, órbita fora da Terra, fora da Terra, órbita distante do sistema solar. Asteroide não tem gás, órbita mais próxima do sistema solar. Meteoroide, um pedaço bem menor que pode se desprender tanto de um cometa quanto de um asteroide. Meteoro é quando um meteoroide entra na atmosfera terrestre, e meteorito se ele cair. Caiu no solo da Terra é um meteorito, tá? Aí é legal por quê? O que é? Porque às vezes a gente confunde, né? Quer falar de cometa, mas fala de meteoro, fala de asteroide, vai trocando os nomes tudo, né? Então não pode trocar, tem que lembrar. E é legal o quê? A gente fala muito, eu não quero estragar o sonho de ninguém, tá, gente? Mas a gente fala muito das estrelas cadentes, tá? A estrela cadente não é uma estrela, como acho que a maioria de vocês devem saber, desculpem aí estragar um pouquinho da mágica, mas a estrela cadente é o que? É um meteoro. Então, ela é um pedaço de um asteroide ou de um cometa que se desprendeu, estava aí navegando pelo espaço, ou um pedaço de alguma outra coisa, pode ser, como ele falou, pedaços de satélites, né? Satélites, assim, satélites naturais, né? Quando ele entra na atmosfera terrestre, quando esse meteoro ele entra na atmosfera terrestre, ele tem influência, né, na atmosfera, e aí ele começa a se desintegrar, e a gente vê um traço muito bonito, um traço de luz. Esse traço em si que é um meteoro. Então, quando a gente olha do céu e fala que é uma estrela cadente, na verdade é um meteoro que está se despedaçando na nossa atmosfera. E aí também que vem as famosas chuvas de meteoro. Se vocês tiverem oportunidade, elas são bem comuns, acho que todo ano ocorre, porque são várias, existem diversas chuvas que são originadas de asteroides ou de cometas diferentes, né? Então a gente tem a passagem da Terra por lugares diferentes, né, do sistema solar, e aí tem essas chuvas de meteoro. Elas podem ser vistas aí principalmente no interior ou em praias do litoral, onde não tem a poluição luminosa. Eu já tive a oportunidade de ver, gente, uma chuva de meteoro não é que vai assim, né? Não é meteoro a cada, né, meteoro pra caramba caindo, mas é assim, vai um meteoro a cada 10, 15 minutos, sabe? E isso é considerado bastante. Um a cada 10, 15 minutos. Você vai estar lá, vai ver um tracinho. Aí depois de tempo você vai ver outro tracinho. Não deixa de ser lindo, tá? É muito lindo de verdade. E não tem problema, pode fechar o olho, pode fazer um pedido que eu faço também, mesmo sabendo que não é seu. Que é legal fazer pedido, tá bom? Essa é a diferença, não esqueçam. Agora, satélite natural, como vocês já conhecem, satélite natural são as famosas luas, né? Então, a Terra aí tem nossa querida lua, bonita. O tempo de translação dela em torno na Terra de 28 dias, né, Pedro? Isso. É isso, né? 28 dias, então a Terra demora aí 28 dias para dar uma volta completa em torno à Lua, demora 28 dias para dar uma volta completa em torno da Terra, e a rotação dela ocorre no mesmo tempo que a rotação da Terra, tá? Então, por isso que a gente sempre vê a mesma face da Lua, elas giram junto, tá? Então, essa aqui é a Terra, essa aqui é a Lua. Elas não, sabe, você não consegue ver a outra face. Então, sempre é a mesma face, né? E aí existe o famoso lado escuro da Lua, né? Esse lado é um lado, ele tem mais, ele não tem luz, tá? E ele tem mais detritos espaciais, que é onde eles batem mais, né? É importante lembrar que a Lua, por ser um satélite natural, assim como um planeta, não tem luz própria. Então, a luz que a luz que ilumina a noite, se vocês moram no interior, ou moram em algum lugar aí, está lá andando à noite na rua, vê a luz da Lua, a luz não é da Lua, tá? A Lua só reflete a luz do Sol. Então, a luz que também te ilumina à noite também é a luz do Sol. Para fazer um papel bem importante aí. Outros planetas também têm satélites, a gente já fala mais disso na próxima aula, que a gente fala mais especificamente sobre os planetas, mas assim, Júpiter, Saturno, que são planetas gasosos, tem dezenas de satélites. Então, tem, acho que o Júpiter tem 80, Saturno tem 60, Lua para, assim, Lua para fazer festa. Tem uma no nosso jogo, quando a gente já tá acabando, tá, gente? E aí a gente vai ter o joguinho rapidinho. Tem uma pergunta lá que tem a ver com isso. Aí vocês vão descobrir.
Aí, só para reafirmar aqui, satélite natural tem que ser um corpo que orbita em torno de um planeta ou de um corpo maior. Mas aí você pode falar, mas a Terra orbita em torno de um corpo maior que é o Sol. Só que o Sol é uma estrela, então ele é considerado um planeta. Então, para ser um satélite natural, principalmente orbitar um planeta ou um corpo maior. Então, igual está na foto da esquerda, é a Lua orbitando a Terra, então ele é um satélite natural. E aqui você tem na foto da direita, um corpo menor orbitando um corpo maior. Ele pode ser considerado também um satélite natural, se ele tiver essa propriedade de estar com a influência da gravidade em torno do outro e transladando em torno dele, né? Pode falar, Maju. Mas, tipo assim, mesmo a estrela, o Sol sendo uma estrela, ele é um corpo celeste, mas aí então a Terra não faz função de satélite natural? Não, porque pela definição, se orbita a estrela, é um planeta. Agora, por exemplo, a Lua, ela orbita o Sol também, né? Só que primeiro ela orbita a Terra, então ela é um satélite natural. Então, se orbitar a estrela, assim, primariamente falando, tem um corpo aqui que é uma estrela, e aqui tem um corpo também que está orbitando ele, a estrela. Então, é um planeta isso aqui, por definição. E aí, o que orbitar esse planeta aqui vai ser um satélite natural. Próximo. O nome não trocou, né? Não, esse é o que fala é o slide que fala, né? Que Saturno tem várias luas, né? Pode pular? Pode. Isso. Esse é o que eu comentei antes, gente, que Saturno, por ser um planeta gasoso, assim como Júpiter, Netuno e Urano, ele tem uma densidade, né, maior, né, então ele atrai mais massa também. A gente vai explicar isso depois na aula sobre a gravitação universal, depois também na aula de relatividade, mas por isso que Saturno tem dezenas de luas, acho que são em torno de 60, não é isso? Acho que é cerca de 80 e alguma coisa. 80 alguma coisa, né? O mais interessante é que Júpiter não é o que tem mais. Saturno tem mais que Júpiter, se eu não me engano. Mesmo que Júpiter seja menor. Deu uma resposta do jogo. Caramba. Então, Se eu não me engano, ouviu? Saturno tem 3 luas a mais que Júpiter e foram descobertas em pouco tempo. Acho que em 2019. Antes era Júpiter que tinha mais. E agora Saturno tem 3 luas a mais. 82, eu acho, né? Que a Maju falou, e Júpiter tem 79. Então vamos lá para acabando aqui. Então, aí, finalmente, né, os planetas, né? Os planetas, eles foram a sua criação da origem, né? Não necessariamente da origem do universo, lembrando que a teoria mais aceita, não é um fato científico, a teoria mais aceita é a teoria do Big Bang, né, da expansão do universo. Só para uma curiosidade, a gente fala da teoria da expansão do universo porque a gente consegue observar que o universo está se expandindo. Então, se ele está se expandindo, logo, em algum momento, ele foi algo menor. Tá? Então, isso resumindo assim, bem chulo o que é a teoria da expansão, tá, gente? É bem mais complexo que isso, mas para entender o que é, já serve. A Fabiana fez uma pergunta muito legal: como chegaram à variação de cores dos planetas? Muito legal essa pergunta, não estava na aula, já vou responder. Mas então, a gente pode ver aqui que os planetas mais próximos do Sol são justamente os planetas rochosos, né? Então, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são justamente os planetas rochosos. Então, essa aproximação do Sol, existe uma influência gravitacional nisso. Então, por isso que os planetas rochosos estão mais próximos do Sol. Tem um porquê, né, dos rochosos estarem mais próximos e os gasosos estarem mais distantes, né? Então, quando a gente teve a formação do sistema solar, a gente teve esse acúmulo, né, de material, um acúmulo de rochas e de gases que se juntaram por conta da gravidade. A gravidade é a mãe do universo. A gravidade é a mãe de todo o universo, todo o sistema solar que a gente conhece.
ela que dá a criação das coisas. Então, essa junção, né, e muito provavelmente nosso sistema solar, ele é originado do resto de uma outra estrela. Ou seja, aconteceu uma explosão estelar há bilhões de anos atrás, e aí o resto, né, esses gases, é um berço para novas estrelas, como o nosso Sol, que é uma estrela jovem, bem jovem, e também os planetas, que são restos de matéria que vão se juntando. Então, dependendo do que essa matéria que se junta e da proximidade com a estrela do sistema, né, no caso do nosso Sol, a gente tem planeta rochoso e planeta gasoso. Tá? Então, eu já vou engatar a pergunta da Fabiana, que é muito interessante. Como o que define, né, a coloração dos planetas são os gases. Tá? Então, são os gases existentes nos planetas que definem a coloração dele. Existe aquela famosa fala, né, que a Terra não devia se chamar planeta Terra, devia se chamar planeta Água, né, porque a maior parte dela é água, e lá de cima ela é vista como azul, principalmente, né? Então, por conta da substância que existe no planeta. Então, se aqui existe água, a substância água, ela é azul, então por isso dá a cor azul para a Terra. Mas também tem a questão da atmosfera, né? Então, por que o nosso céu é azul de manhã? Por que o céu é azul? O universo é tudo escuro. O universo é escuro. E o Sol é claro, né? Por que o céu é azul, então? Por causa dos gases que existem na nossa atmosfera. Então, a luz do Sol bate nessas moléculas de gases e eles refletem a cor deles. Tá? Então, no caso aí, principalmente, nitrogênio e oxigênio. Tá? Então, é a cor do gás que existe na nossa atmosfera. É a mesma coisa para os outros planetas, inclusive, o estudo do espectro da cor, é um pouco difícil falar disso, tá, gente? Mas a cor, ela é o quê? É um espectro de divisão de uma onda eletromagnética que é a luz, tá? Então, quando a gente vai estudar outros planetas, a gente tem que estudar justamente, assim, a gente consegue enviar sondas para alguns planetas, mas a gente não consegue enviar sondas muito longe. Então, como a gente estuda planetas que estão tão distantes da gente? Justamente com o telescópio. Mas no telescópio existem vários tipos de telescópio, não é a imagem normal, não é só o espectro de cor visível, que é lá do violeta até o vermelho, né? O infravermelho. Ultravioleta e infravermelho. Não é só esse espectro visível. Tá? É também um espectro, como eu falei, abaixo do infravermelho. Então, quando a gente consegue ver essas ondas, né, que nada mais é do que a onda eletromagnética, ela vai ter espectros de cores diferentes. Então, cada gás que tem no planeta, a predominância de gás, por isso eu não lembro qual é a cor, por que do vermelho de Marte, mas é por causa do material da atmosfera e da superfície de Marte, porque ele é vermelho. A mesma coisa para Vênus e para Mercúrio. Mercúrio é cinza porque é de Mercúrio, a superfície, mas é por conta da substância que está ou na superfície, como é rochoso, ou a substância que compõe, né, o gás do planeta. Olha, uma curiosidade que você falou, Gabriel, sobre a composição, que é a Terra azul, nitrogênio e oxigênio, mas também eu estava vendo aqui que Urano e Netuno são azuis, mas por causa do metano na atmosfera dos dois. E aí, assim, é válido uma pesquisa também, porque aqui na nossa atmosfera tem metano, mas assim, não é, é minúscula a quantidade. É relevante. Só que agora Netuno e Urano tem bastante metano, amônia, mas é o metano que dá a característica azul dos planetas Urano e Netuno. Mas aí a Terra também é azul, só que a gente não tem muito metano. Vale uma pesquisa para a gente tirar essa dúvida para vocês depois. Não é à toa que o azul dos três é bem diferente, né? O azul de Netuno é um, o azul de Urano é outro, o azul da Terra é outro. Exato. Então, como o espectro de cor visível é limitado, né? Então, acho que faz bastante sentido, né? Que gases diferentes vão ter a mesma cor, só que em tons diferentes. E aí, finalmente, as estrelas, gente. Então, como a gente falou, né? As estrelas aí se dão também... tem estrelas bem antigas que se dão da formação do universo,
com esse acúmulo de gases, a gravidade, uma densidade muito grande, muita energia envolvida, e aí sim nasce uma estrela. Tá? A estrela dura aí bilhões de anos. Nosso Sol, como eu disse antes, é uma estrela bem jovem, ainda vai durar alguns bilhões de anos aí, até que ele... o destino de qualquer estrela é inevitável, é a morte. Então, uma estrela morre, geralmente essa é uma morte muito violenta. Então, eu vou falar um pouquinho mais disso na próxima aula, que é a aula sobre o Sol também, tá? Só que eu vou tentar dar uma introduzida agora. A estrela tem gases, né? Então, pensa no Sol, que é mais fácil. O Sol ele é feito de gases e de plasma, como o Pedro falou. Mas assim, a gente pode pensar, Sol é quente, se é quente, Sol é fogo. Fogo. Para fogo existir, tem que ter oxigênio, né? Assim, você sabe, não tem fogo no espaço. Tem que ter oxigênio. Como é que o Sol queima? Como é que o Sol vai queimar se não tem oxigênio lá no espaço? Né? Como é que é fogo se não tem oxigênio? Fica aí a pergunta para vocês. Não. Foi uma boa tentativa, Jardim, mas não é lava. Lava é uma substância diferente também, tá? Enfim, eu vou dar essa resposta. Isso é como uma estrela se mantém, tá? E aí, ao longo dos anos, a estrela começa a perder energia, porque ela consome muito dos gases que estão lá, dos gases que estão na estrela, e aí ela se torna, ela começa a aumentar a densidade, ela diminui antes de explodir, tá? E aí tem uma ordem específica, não sei se você lembra, Pedro, que é tipo a anã branca, né? A primeira, eu sei que, enfim, ela primeiro implode para depois explodir em uma gigante vermelha e depois se torna uma anã branca, que é o restinho de uma estrela. Ó, o Heitor... Se eu não me engano, o Sol hoje ele tá no estágio de anã amarela. Ele é uma anã amarela ou anã laranja, alguma coisa assim. Ele não é uma gigante, alguma coisa assim, ou não? Certeza que não? Não, gigante, não é não. Não? O Heitor perguntou assim, acho que o Sol queima hélio, né? Quase. O Sol não queima nada, porque o queimar, né, precisa de oxigênio. Foi o que o Pedro falou. Tá? Então, hélio está envolvido, sim, o gás hélio está presente no Sol, mas não é queima, é uma outra coisa que ele faz. Fica aí para vocês. Vou instigando alguém, até alguém falar certo, se ninguém descobrir, não tem problema, na próxima aula eu falo. E as estrelas, né, são os berços também dos sistemas, né? Então, como o nosso sistema solar não é o único existente, existem outros inúmeros sistemas, mas o nosso é o mais famoso. E por conta da sua atração gravitacional, ela atrai os planetas, né, que giram em torno delas. O gás em si é o hélio mesmo. Não apenas o hélio, mas a reação não é uma reação de queima, entendeu, Jardim? A reação não é uma reação de queima. Exato. E aí, estrelas, né, existem diversos tamanhos, então, como eu estava conversando aqui com o Pedro, porque tem várias classificações, a gente não colocou aqui porque ia ser bem específico, mas tem a anã branca, gigante vermelha, tem outros gigantes também, né? Tem diversos tipos de estrela com gases diferentes, e a Maju falou certo aqui, fusão. Sim, Maju, fusão nuclear. O Sol é uma estrela de tamanho médio e é considerado de uma anã amarela. Então, nesse slide, gente, a gente tem essa comparação desse tudo aqui, ali o pontinho lá na esquerda é Júpiter, depois vem o Sol. Então dá para ver que o Sol é muito maior, bem maior que Júpiter. E lembrando que Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Se eu não me engano, vamos fazer só uma comparação rapidão aqui, em cerca de volume, assim, A Terra tem um volume, né? Uma bola, vamos arredondar aqui, literalmente arredondar para uma bola. Uma bola cabe cerca de 1 milhão de terras dentro do Sol.
e cabe cerca de 10 Júpiter dentro do Sol. Então, para vocês terem essa noção do tamanho do Sol, tem um planeta Terra, cabe cerca de 1 milhão de terras lá dentro do Sol, se a gente for considerar o volume. E aí você tem Sirius, que é uma das estrelas que a gente consegue ver no céu noturno, e ela tem esse tamanho nessa escala, assim, que a gente pode depois ver o diâmetro, né, para vocês. Aí você tem a Pollux e Arcturus, que com certeza essa Arcturus deve estar naquela classe de supergigantes vermelhas, aquelas maiores estrelas que existem no universo. Então, para vocês terem noção do tamanho que é o Sol nosso em comparação a outras estrelas, e o tamanho que é o nosso planeta em comparação ao Sol, e em comparação a outras estrelas maiores que tem no universo. Pode ir pro próximo. E aí, finalmente, as galáxias, né? É legal que a gente vai, né, desde o pequeno, desde o formato do meteorito para cometa, depois para objetos maiores como os satélites, e aí para os planetas, e aí para as estrelas, né, sempre estão envolvidos, e aí finalmente as galáxias, que são grandes aglomerados de sistemas, né, e de estrelas. No centro da galáxia, eu não sei se isso é centro, né, mas pelo menos no nosso centro, da nossa galáxia, que se chama Via Láctea, existe um buraco negro, tá? Então, tudo ali está orbitando, né, esse buraco negro, e a gente está também num local bem específico. Existem bilhões de galáxias, e cada galáxia tem bilhões de estrelas. Então, vocês podem ter ideia aí da imensidão que é o universo. A gente também tem os aglomerados, eu não sei se tem no próximo slide, não? Não. A gente tem os aglomerados de galáxias. Além de ter galáxia, já é um negócio que é assim, enorme. São bilhões de sistemas dentro de uma galáxia. O sistema solar já é grande. Imagine vários números desses. Além das galáxias, tem os aglomerados de galáxias também, que são regiões do universo onde tem mais galáxias. E aí, com o tempo, tem os vazios também. Então, tem os aglomerados, onde tem mais galáxias, e os vazios, que é onde não tem nada. São buracos, assim, não tem nada no universo. E isso a gente vai chegando na rede, que é o cosmos, que é o universo visual, o universo onde a luz já chegou. Então, existem lugares do universo que são tão distantes que nem a luz ainda chegou para a gente. O Heitor... O Heitor procurou aqui no Google por que o Sol realmente não é uma bola de fogo. É isso aí. Lá dentro do Sol, nos interiores do seu núcleo, cada estrela tem um núcleo, depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Lá ocorrem uns processos muito, muito intensos que chamam fusão nuclear. E aí lá acontece essa interação entre átomos de hidrogênio, que a gente vai falando e que no final libera muita energia para os próximos bilhões de anos aí. Então, basicamente é isso, gente. E aí, né, o nosso endereço no universo, esse aqui é o link, né, é tipo a cena pós-créditos. É justamente assim que começa a próxima aula, com essa imagem, tá? Mas vou também deixar uma outra pergunta interessante aqui. Como é que a gente tira uma foto da galáxia se a gente está dentro dela? Porque também, assim, o telescópio não está na galáxia, né? Como é que a gente consegue ver a nossa própria galáxia com um telescópio satélite? Então, mas tem algum satélite que já foi tão longe assim? Porque tem que sair, assim, muito. Não só do sistema solar, tem que sair da galáxia. Tem que sair ir para longe da galáxia. Por incrível que pareça, a resposta da Maju é a mais próxima. Não é Photoshop, né? Mas a gente pega uma representação. O que seria uma representação? Uma outra galáxia que é bem parecida com a nossa. Então, geralmente, essas imagens que a gente vê são imagens de outras galáxias, né? E, normalmente, a galáxia de Andrômeda, que é a galáxia mais próxima da nossa, que está em rota de colisão. Não precisa se preocupar, isso vai acontecer daqui a uns trilhões de anos. Provavelmente até lá a gente já acabou com a Terra, não se preocupem. Mas a galáxia de Andrômeda, que também é uma galáxia com as mesmas características da galáxia da Via Láctea, que é a nossa galáxia. Então,
a gente pega essas imagens e aí aqui é a localização onde está aí o nosso sistema solar, tá? Que é meio que na ponta, tá vendo? Não é no centro. É meio que na ponta, meio que no braço, que seria uma das regiões habitáveis aí das galáxias, tá bom? Existem várias, tem galáxia espiral, galáxia elíptica, existem vários outros tipos de galáxia, mas a gente pode comentar isso depois na próxima aula. Só para comentar, gente, a gente comenta isso na aula de astronáutica, o satélite que foi mais longe, qual foi mesmo, Pedro? Esqueci o nome. A sonda... É a Voyager 1 e 2. E ela conseguiu sair do sistema solar há pouco tempo ainda. Ela saiu do sistema solar e está indo para o espaço profundo, mas nem chegou perto de sair da galáxia. Eu acho que é cerca de 21 bilhões de quilômetros. É o que a gente já mandou que está mais longe até hoje. O que o ser humano construiu que está mais longe. Foi o Carl Sagan, o astrônomo que eu falei anteriormente, no início da aula, ele foi um dos projetores desse experimento. Que, enfim, a gente pode falar depois em outra aula sobre ele. Mas praticamente é para receber sinais de outras civilizações, se existir, e para mergulhar no espaço para tentar pegar o máximo de informações. Mas ainda ele acabou de sair do sistema solar, então tem muita coisa. A galáxia é uma coisa muito, muito, muito maior. Então, acho que é isso, gente. A aula de hoje. E agora a gente vai para um jogo rapidão, só para a gente ver quem vai ganhar. Entrem nesse link que eu mandei no chat, pode apertar aí. Nossa, eu joguei um desse na escola hoje. Ó, o Kahoot é top. Kahoot causa discórdias, porque tem que responder mais rápido possível. Vai pedir um PIN, que é uma senha. Aí vocês colocam esse número que eu mandei, 3480222. Coloca a tela, Pedro, do Kahoot. Ah, é real. Pronto, vamos lá. Ó, gente, só a Ângela, a Maju e o Jorge que entrou. Só clicar nesse link que eu mandei. Vai ser rapidinho, são perguntas bem rápidas e a gente encerra a aula. Ó, o Christian entrou agora. Falta a Samantha. O Heitor. A Daniele. O Heitor entrou. A Samantha falou que não consegue acessar. Você não está conseguindo entrar no link que ele mandou, sabe? Só clicar nesse link aqui, Samantha. Ó. Aí você vai ser direcionada para uma página. Ó, esse link que o Pedro mandou no chat. Você clica nesse link, aí vai abrir uma página. E nessa página você vai colocar esse código que ele enviou.
Ó, falta Daniele, então. Ah, tá. Ah, tudo bem, Samantha. Se não der, não tem problema, não. Ó, gente, toda aula a gente no finalzinho faz esse jogo, tá? Só pra deixar mais interativo mesmo. Ó, então tá faltando só o... A Jaqueline não vai... Ó, se a Jaqueline quiser ir também, a Jaqueline está convidada. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, só falta a Daniele, mas não sei se ela vai entrar. Dani, você vai poder entrar? A gente já começa já. Vamos iniciando então, Pedro. Beleza. Ó, gente, pra quem nunca jogou, é um jogo que tem quiz e verdadeiro ou falso. Vai ser bem intuitivo, é só clicar na opção que vocês acham que é certo, tá bom? 30 segundos cada questão. Quem criou o primeiro astrolábio? Ó, uma pessoa marcou Ptolomeu, era Hiparco. Vamos lá. Como disse, o Hiparco foi a primeira pessoa que criou o primeiro astrolábio. Agora o que conta para ficar na frente é o tempo de resposta. A Maju respondeu mais rápido e certo. Então vamos continuar. Verdadeiro ou falso? Aí todo mundo acertou. Ó, o Maju desceu. Agora o Christian tá em primeiro. Vamos ver agora. Vamos para a terceira, que é um quiz. Qual foi o último planeta descoberto? Ah, sabia que alguém ia marcar Plutão. Ó, essa tá... na verdade, na época era um planeta, né? Mas, ó, gente, Plutão não é mais considerado um planeta. E a gente vai falar na próxima aula por quê. Mas o último foi o Netuno, né? Mas assim, Pegadinha. Plutão foi descoberto depois. Mas como ele não é um planeta, então... Ó, o Heitor passou na frente. Agora vamos para a última questão. Ó, dá pra Maju passar ainda também. Essa foi só para quem prestou atenção nos mínimos detalhes. Que em 2019 Saturno passou Júpiter em números de satélites. Que foi a Maju. A Maju não pode ter errado essa, né? A gente comentou lá na live. Então a gente vai ver quem ganhou nosso game ultra rápido. Ah, só fica assim. Todo segundo. Aí sim. Parabéns ao pódio aí. Sal, Heitor, Maju. E quarto e quinta tá ali o Christian. E a Angela. A dinâmica essa é só um joguinho, tá? Pra testar isso, então prestando atenção mesmo. Esse ranking depois a gente manda no grupo. Vai ter isso em todo final de aula, mas não, isso não é avaliativo, tá? A parte avaliativa são as questões que vocês vão elaborar, tá legal?
Pedro, tu consegue entrar na plataforma aí rapidinho, só pra gente... Bora. Putz, pior Ah, não, pera. Qual coisa é outra aqui. Deixa eu entrar. Pera, eu consigo. Quer que eu compartilhe? Eu tô na mão aqui já. Vou compartilhar. Pela tela mesmo. Aí. Ó, gente, como vocês conseguem ver aqui, essa é a nossa plataforma. O link está na descrição do nosso grupo. A gente pode mandar de novo para vocês. Vou ser bem breve aqui, tá? Aí é só vocês entrarem aqui, módulo de astronomia. E essa aqui é a nossa semana 1. Ó, eu sempre que esse vídeo que a gente gravou, um vídeo mais resumido, se vocês quiserem entrar depois, em 10 minutinhos só. A aula de hoje, ela vai entrar aqui embaixo, tá bom? Depois vocês acessarem, vai ter a aula de hoje disponível. Aí, para vocês entregarem, tem aqui, ó, questionário da aula. É só vocês clicarem aqui em questionário da aula. Vai ter e-mail aqui para vocês colocarem. O meu já está meu e-mail aqui. Vou colocar. Aí, aqui é o questionário da aula. Então, aqui tem as perguntas com base na aula que vocês viram hoje. Então, quem foi o primeiro que for no egocêntrico? Perguntas. São 6 perguntas obrigatórias, tá? Onde tem esse asterisco aqui, pergunta obrigatória. E aí aqui no final tem um desafio, tá? Esse desafio ele conta com um ponto extra para vocês, não é obrigatório, porque é uma questão mais difícil. Essa questão aqui ela vai ser referente à próxima aula, então já é uma pesquisa a mais para vocês. Quem sentir dificuldade, né, e achar que, tipo assim, que realmente está com dificuldade de fazer, não precisa fazer, que a gente explica para vocês na próxima aula. Mas, quem fizer vai ganhar pontos extras, 2 pontos aí que faz bastante diferença na avaliação. Tá legal? Esse é o primeiro questionário, tá? Que vocês vão ter que preencher aqui na plataforma. E depois, deixa eu fechar aqui. Depois vocês vão ter que fazer a atividade prática, tá bom? Eu não vou mostrar tudo aqui, mas a atividade prática envolve um simulador. Esse simulador aqui, se precisar, a gente entra com vocês aí para dar um exemplo de como ele funciona, mas tem aqui os prints, né? Ele roda tanto em celular quanto em computador. E aqui no final da aula, aqui, tem as perguntas referentes à utilização do simulador. E depois vocês têm que responder um questionário sobre essa parte. Então, basicamente, é isso, gente. Alguém ficou com alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida depois, é só mandar pra gente lá no grupo. Tá legal? Então, basicamente é isso aí, galera. A gente pode encerrar a aula por hoje. Não esqueçam de responder o questionário e lembre que a gente está sempre à disposição aí, tanto no grupo quanto no privado. Qualquer dúvida, não importa qual seja, só vocês entrarem em contato com a gente. Tá legal? É isso, gente. Obrigado e até a próxima. A gente manda todas as mensagens lá no grupo. Já interrompe a gravação.